Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Você Pode. Nosso podcast é sobre histórias reais, que engajam, que conectam e que inspiram. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber a Mia Luckman. A Mia, ela é empreendedora e influencer digital, e ela veio aqui para compartilhar conosco a sua história de empreendedorismo, de transformação e toda uma história, uma experiência com muita jovialidade, né, Mia? Porque você é super jovem. Então, seja muito bem-vindo ao Eu Sei Que Você Pode. Muito obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Amei poder contar um pouco dessa experiência, dessa transição que eu estou vivendo no momento, né? Que a gente vai conversar sobre. Quero me apresentar. Na verdade, já me apresentou, mas eu quero dar um oi, minha gente, que é para as minhas seguidoras, boa, né? Boa. Não posso deixar de falar o bordão. Então, Legal. oi, minha gente. Para quem não me conhece, prazer também. E estou muito ansiosa por essa conversa, esse bate-papo. Ai, vai ser incrível, Mia. E é disruptivo, sabe? Acho que trazer alguém tão jovem e com uma trajetória, assim, tão bacana como a sua, pro Eu Sei Que Você Pode. Porque muitas vezes, né, quando a gente olha o empreendedor, quando a gente entende aí empresas de anos de vida, aí há mais de 30, 40 anos de história, e a gente olha para alguém que realmente está começando e que está colocando um sonho, né, realizando um sonho, acho que é ainda mais inspirador para quem está nos ouvindo também. Então, vai ser um prazer te ouvir, com certeza. Né? Então, vamos começar, me conta, né? Como é que você lá atrás se via como profissional, como é que você pensava a sua carreira, né? Como é que esse sonho veio à tona, Mia? Vamos lá. Eu costumo dizer que desde criancinha eu sempre falei pra minha mãe que o meu sonho era trabalhar pra mim. Eu sempre tive isso muito na minha mente. Não sei se é por conta do meu pai, né? Por ter na minha família, o meu pai que já era empreendedor, já tinha loja, locadora na época, né? Que era super em alta. Então eu tinha, talvez isso já ali, né? Na minha raiz. Mas eu sempre tive muito na minha cabeça que eu queria trabalhar pra mim mesma, ter o meu negócio. Empreender. Isso, era meu sonho de vida. E aí, desde então, eu também gostava muito de câmera. Então, eu não podia ver uma câmera que eu tava me jogando na frente, sabe? Quando eu tinha eventos, assim, no Centro Eventos, que fazia de Dia do Trabalhador, eu tava lá, A pedindo... sua familiaridade já, desde novinha. Desde novinha, gravava vídeos na época pro Facebook. E minha mãe, graças a Deus, nunca me cortou. Ela sempre deixou eu ir, sabe? No meu tempo. Então, eu fazia pura diversão, né? Mas era algo que brilhava, assim, os meus olhos, essa parte de gravar, enfim. E aí, o tempo foi passando, época de escola, eu via todo mundo muito sabendo o que ia fazer da vida. E eu falava, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Aquele peso, né, do terceirão, Verdade, de sabe? você pensar qual é a próxima etapa, qual é o próximo Exato. passo. E eu falava assim, nossa, minha amiga vai ser isso, meu amigo vai ser isso, e eu, o que eu vou fazer? Porque na época eu trabalhava no consultório odontológico. Então, eu até tinha vontade de ser dentista por estar ali naquele meio, mas não era um Influência do sonho, meio. isso. Não era algo que movia, assim, muito. Então, na época eu ficava muito confusa do que eu ia ser, do que eu ia fazer. E aí, até uma observação, a gente tem esse peso, infelizmente, às vezes, quando a gente tá num terceirão da vida, mas a gente tem que saber que não precisa já sair de uma escola e ir pra faculdade direto. A gente pode ter aquele tempo de processar e entender o que a gente realmente quer, sabe? Autoconhecimento. Exato. É libertador. Porque a gente quer acelerar muito o processo, às vezes, e a gente acaba quebrando a cara, que foi o que eu fiz. Então, o que aconteceu comigo no primeiro episódio de tudo, da minha vida, foi que eu decidi iniciar uma faculdade. Então, eu comecei a faculdade de odontologia. Comecei, porque eu trabalhava no consultório. E aí, eu fiz menos de um ano, tranquei essa faculdade, porque ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade, eu saí do odontológico e fui trabalhar de vendedora no shopping. Então, eu fui trabalhar na Beagle, inclusive, né, vendedora no shopping. E ali, eu fiquei louca. Essa foi a real. Tentando dar conta de tudo. Porque imagina, horário de shopping, né, gente? Verdade, até 10 horas da loucura. noite. Então, eu morava do outro lado da cidade. Então, eu pegava ônibus. Eu saía 11 horas do shopping até fechar toda a loja. Ia pra casa, chegava meia-noite. Acordava 5 horas da manhã. Ia pra faculdade. 2 horas começava. Então, era essa loucura sempre. Uma rotina insana, Mia. Eu chegava a dormir na sala de aula. E o professor só dava aqui, ó. Acorda! E eu, Boa. ai, meu Deus! E aí, eu fui obrigada a ir e trancar. Só que isso me gerou, né, várias questões depois, porque como eu tinha ganhado bolsa, eu não poderia trancar realmente. Então, foi todo um processo assim, bem difícil, sabe, financeiramente. Então, foi bem complicado. Eu podia ter me poupado disso, é o que eu falo. Se eu tivesse tido mais paciência e pensado assim, não, calma, eu vou fazer quando eu me sentir preparada no que eu tenho que fazer na faculdade. Não vou fazer porque todo mundo está fazendo.
Então, se eu tivesse tido esse time, eu acho que eu não teria passado por esse desafio difícil que foi o financeiro ali na questão da faculdade, sabe? Entendi. E isso é muito bacana você trazer isso, Mia, porque bem nesse momento, nessa temporada do Eu Sei Que Você Pode, a intenção é a gente trazer realmente histórias desde o início de carreira, onde você, né, muitas pessoas sabem, eu quero ser professora, eu quero ser médica, eu quero ser dentista, eu mesmo vou te dizer que passei por essa dúvida e também teria um caminho similar, mas aí você, às vezes, por influência do meio ou por necessidade, você escolhe o que é possível para aquele momento, mas ao longo da vida e você vai se descobrir, você vai entender qual é o teu talento, qual é o teu direcionamento. Então, super importante você trazer isso, porque você é jovem e eu tenho certeza que muitos outros jovens estão passando por isso nesse momento. Então, a ideia é, opa, vamos dar um passinho pro lado. Exato. Respira, né? Se conheça, Uhum. entenda o que é um direcionamento importante para você, que a probabilidade de dar certo é muito maior. Exato. Tem que ter paciência. A Excelente. gente não tá numa corrida Verdade. contra o tempo. Por mais que a vida passe muito rápido, a gente tem o tempo, o processo de decidir o que realmente a gente quer, sabe? E eu sempre sou da visão de fazer o que nos faz feliz. Então, eu sabia que era um tempo que eu ia ficar em determinada área da minha vida, mas que um dia eu ia chegar no meu objetivo, no meu sonho de trabalhar com algo que me fizesse muito feliz. E aí foi onde eu iniciei meu processo com vendas, né? Então, vendas ali no shopping, eu continuei trabalhando ali até onde eu consegui. Depois, eu saí do shopping, fui para uma outra empresa também de vendas, que eu gostei da área de vendas, foi o que eu me identifiquei. Eu acho que por ter meta, eu gosto muito de trabalhar com meta, então por ter esse agito de toda hora estar atendendo alguém, Ser falar comunicativa. muito. Eu desde pequena, gente, eu era muito tagarela. Minha mãe falava assim, meu Deus, o guri que não parava de falar. Ah, mas você é muito comunicativo mesmo, isso tá em Eu ti. chamava atenção na sala de aula, na igreja, tudo a pessoa que não parava de falar. Então, automaticamente, eu acho que deu muito certo o que era, o que eu sou hoje, né, com a minha essência. Então, foi isso. Eu fui pra ser vendedora, ali nas vendas, nossa, amei. Só que eu sabia que eu não queria ficar ali. Eu sabia que era um passo importante na minha vida, pra mim ter muito aprendizado. Tanto que eu comecei nessa outra loja aí com 18 anos. E 18 anos eu comecei, eu fiquei 1 ano e era só eu e a dona. Então eu tive muita experiência ali, porque eu era basicamente vendedora e acaba sendo gerente um pouco também, né? Sim, fazendo Então, um pouco de tudo. Tudo. E eu atendia muitas mulheres bem-sucedidas ali. Então eu conhecia muitas histórias, assim, de mulheres com muito poder aquisitivo. Bons exemplos. Isso, e eu me inspirava, falava assim, nossa, eu quero ser igual a essa mulher. Tipo, nossa, que incrível. Eu atendia com muito amor e carinho. E eu acho que isso eu fui criando mais experiência. Até que chegou um momento que eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, do Lorenzo. E ali, a gente entrou num acordo, eu e ela, né, que eu não iria trabalhar. Até porque ela estava fechando a loja também. Então, a gente entrou nesse acordo e aí eu parei de trabalhar por um momento. Logo, já fui chamada para trabalhar em outra loja de vendedora também. Área comercial e te mesmo puxando, me Mia. puxando, eu não querendo, eu falei assim, eu vou ficar de boa nessa gravidez, vou relaxar, né, primeiro filho, que nada. E eu também não consegui, tá? Não consigo ficar parada. E super jovem, 19 Uhum. anos. Você comentou comigo que foi uma escolha, né? Você realmente queria ser mãe, uma Queria. mãe jovem. Uhum, não foi assim, uma surpresa que eu não esperava, não. Eu encontrei, essa história, né, questão de marido, de esposo. Hoje eu estou com ele, a gente já tá 7 anos juntos, mas eu engravidei quando a gente tava 1 ano junto. E foi uma decisão. Ele falou que o sonho dele era ser pai novo, meu sonho era ser mãe nova, e a gente, por que não tentar? Claro que, olhando hoje com a minha visão, né, Sim. que eu tô com 25 anos, eu falo assim, nossa, que loucura, né, 19 anos eu querer ser mãe. Mas, naquela época era o que eu queria, é o que deu certo, eu acredito muito em Deus e sei que tudo acontece conforme tem que ser. Nada é por E acaso. era pra ser desse jeito, e hoje eu entendo tudo, sabe? Então, foi dessa forma ali que eu comecei. Aí, trabalhei durante muito tempo, até ganhar ele, praticamente. Faltando semanas pra eu ganhar a Lorenzo, eu tava ali trabalhando. Ralando na loja e, nossa, me fazia muito bem. Muito bem. E aí, depois disso que eu tive o Lorenzinho, né? Fiquei aquele período em casa, só que quem disse que também eu conseguia me sossegar? Não conseguia, então eu tinha... Jovem, superativa, cheia de energia. Muito. E a área comercial é uma área muito dinâmica. Mia, ela te traz isso, a meta, a conexão, as pessoas, o ambiente. É uma característica que realmente, quem vive isso, depois eu vou desacelerar, tem um pouco de dificuldade. Acaba sendo natural. Imagina, tu convive num ambiente que você lida com diversas pessoas e toda hora você tá conversando e tu tá aprendendo algo novo, eu penso assim, cada pessoa que tem uma conversa comigo, eu consigo tirar algo de bom do que ela tá conversando
pra mim, comigo, ali a nossa conversa, nosso bate-papo, eu consigo tirar algo positivo. Então, pra mim era muito bom essa troca. E a partir do momento que eu ganhei o Lorenzo e eu fui ficar dentro de um apartamento, só eu e ele, onde meu marido saía pra trabalhar, tu imagina isso, sabe? Um choque de Eu, num realidade. lugar pequeno, sem ninguém pra conversar, era só eu e meu filho, e foi aí que eu tive a depressão pós-parto, né? Então, acredito que a depressão pós-parto, ela me pegou um pouco mais, justamente por isso, por eu ser muito acostumada a estar rodeada de pessoas, e do nada, eu ir parar dentro de um apartamento pequeno, só eu e meu filho, nova, né? Então, toda essa transformação mexeu muito com a minha cabeça. Ser mãe é transformador. É transformador. Mia, eu imagino isso. Já é para as imagina, mas muito super jovem, né? Então, você e o seu esposo abraçando um sonho, é uma responsabilidade. A vida muda mesmo, né? A gente fala que vira uma chave Vira. quando a gente se torna mãe. A gente não consegue mais ser a mesma. E eu sou grata por isso, porque o meu primeiro filho foi o start que deu na minha vida pro influenciadora, né? Então, foi ali que tudo começou, realmente. Tudo começou. Me conta E- como é que você saiu, então, né, de uma depressão pós-parto, né, com uma experiência que você, né, estava relativamente feliz na área comercial, para esse passo de ser uma influenciadora. Algo que me moveu muito, e falando bem abertamente assim, foi a questão financeira. Então, eu vim de família muito simples, tanto eu quanto meu marido, e eu sabia que como eu falei pra você, desde sempre eu sabia onde eu queria chegar, não sabia como que eu ia chegar, talvez os atalhos que eu ia pegar pra chegar lá, mas eu sabia que eu queria ser dona do meu próprio negócio. E ponto, era isso que eu queria. E então, isso sempre me moveu muito, essa questão de poder adquirir as coisas que eu sonhava, tudo isso é o que me movia muito. Então, a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, que eu ainda trabalhava na loja, de vez em quando, uma hora ou outra, eu soltava ali alguma coisa no Instagram, sabe? Ai, tipo, tô grávida, fotinho da mão na barriga, e essas coisas assim, né, que a gente ama. Então, eu fui postando, e a partir dali, eu postava só pros meus amigos mesmo, que estavam na rede. Nada, assim, pensando que poderia dar certo, porque naquela época, 6 anos atrás, isso ainda não era muito falado. Hoje em dia é muito comum, né? A gente vê influenciador. Mas há 6 anos atrás não era tão comum assim. Sim. Então, eu não sabia nem que dava pra ganhar dinheiro com isso. Não fazia Começou ideia. de maneira bem despretensiosa. Né, pra mim era aquela questão de que eu falei lá no início, né? Eu tinha essa desejo de aparecer em câmera, de falar, de conversar, era uma coisa que me fazia bem, e eu falei, por que não? E aí eu fui pro YouTube e pro Instagram, ao mesmo tempo, postando um pouco dessa gravidez do Lorenzo. Foi ali que começou, só que eu não dei aquela coisa de fazer todos os dias, com frequência, eu fazia uma hora ou outra. Quando o Lorenzo realmente nasceu, aí ali foi minha oportunidade, porque como eu estava muito trancada dentro de casa, e eu comecei a perceber que eu estava muito triste, muito abatida, eu comecei a compartilhar outras pessoas ali no Instagram, outras influenciadoras na época. E eu vi elas mostrando uma maternidade muito linda e maravilhosa, e eu falava, nossa, será que sou só eu que passo dificuldade? Será que é só eu que tô aqui chorando nesse momento? Então eu ficava me questionando. E aí, eu não sei te dizer assim se veio um sentimento ou se teve alguma fala de algum story que me Te estralou, deu um não clique. sei. Mas eu falei, cara, eu vou mostrar a realidade. E aí eu comecei a ter bate-papos verdadeiros. Então naquela época o stories era 15 segundos, a gente tinha que se atropelar pra Sim. falar tudo que queria falar. E eu fui lá e contava, todos os dias era um desafio. Então, um dia não dormiu porque tava com cólica, daí eu ia lá e explicava. Um dia eu não tava me sentindo bem comigo e todos os dias tinha um bate-papo. Então no começo foi assim, eu vi que as meninas foram gostando e conversando e mandava mensagem. Interagindo. Eu falei, opa, nossa, que legal essa troca. Mas nunca pensando em dinheiro, nunca. Nessa parte eu realmente nem sabia que dava. Então eu só sabia que aquilo estava me fazendo bem e eu continuava. Só que chegou um momento que as coisas financeiramente começaram a pesar dentro de casa, né? Então, só meu marido trabalhando, Lorenzinho ali, questão de fralda, de Sim. tudo, né? As responsabilidades, né? Exato. A vida muda, como a gente mesmo comentou, né, Mia? Te exigem outras coisas. Exatamente. Então, por mais que o meu olho brilhava pra ficar ali em casa gravando os meus vídeos e, né, vendo o que ia dar, automaticamente a responsabilidade chamava no que eu preciso trabalhar pra trazer mais sustento pra minha casa. Então, foi onde eu comecei a procurar algum trabalho que eu pudesse, né, equilibrar a vida de Tem um pouco mais mãe. de liberdade também para poder Isso. curtir o teu bebê. Isso mesmo, eu falei, nossa, eu preciso achar algo. E aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar na ProRim, né? A ProRim, ela tem um trabalho que ajuda vidas, né, aos pacientes de hemodiálise. E aí foi uma oportunidade de eu trabalhar call center, onde a gente pedia doações para pacientes de hemodiálise. E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver, porque
quando você liga pra alguém, você tem que convencer aquela pessoa do porquê que é importante É doar. verdade. Isso tem a ver um pouco com vendas, então automaticamente eu me dei muito bem. Eu lembro que, assim, até hoje, as coordenadoras me acompanham e mandam mensagem de carinho pra mim, assim, da Ah, ProRim, porque foi muito incrível, as muito formas especial, com muito certeza, a tua especial. passagem por lá. Eu, né, batia sempre meta, sempre tava ali, sabe, fazendo acontecer, era muito legal. E eu trabalhava 4 horas por dia, então eu conseguia ter a maternidade, ter o influenciadora, eu gravava um pouco menos no meu dia, mas eu conseguia gravar e Você conseguia automaticamente equilibrar todos esses tudo. pratos. Eu conseguia. E era muito leve. Era muito leve porque eu não tinha parceria na época, né? Então, a única coisa era eu gravar os meus stories ali do meu dia a dia, um conteúdo ou outro pro feed. Aí, realmente, trabalhava na Prorinha as 4 horas ali e dava atenção pro meu filho. Então, eu conseguia fazer os 3. Muito bem feito, sabe? Então, tava muito feliz. Só que chegou um momento que veio a pandemia, né? A bendita Ah, pandemia. Acho que falando foi de um divisor pandemia, de águas acho que para muitas pessoas. isso foi, com certeza. Acho que Acredito que a foi. gente precisou se reinventar. Eu acho que muitas empresas mudaram. Acho que o conceito do digital mudou demais, né? Fora toda a questão emocional, né, Com Mia? Que foi muito certeza. desafiador. Muito. Então, e deixou marcas. Eu acho que não. Olha, eu vou te dizer que foram poucas pessoas que passaram aqui pelo Eu Sei Que Pode, que não trouxeram a pandemia como marco. Seja realmente de ter superado uma dificuldade ou de ter se reencontrado, ter desenvolvido novos produtos, novas soluções. Acho que foi Sim. realmente um momento transformador. É bem aquela parte de quando aperta na A gente se situação, vira. opa, A gente se eu vira. preciso dar um jeito aqui. Então foi isso que aconteceu, veio a pandemia e nisso eu vi que a ProRim pediu pra gente trabalhar de casa. E aí eu comecei a trabalhar de casa, porque a gente poderia continuar. E pensa o desafio, em plena pandemia, você ligar para as pessoas para pedir doação de hemodiálise, sendo que Sim. tinha muitas pessoas em situações de Covid. Então foi muito desafiador para mim. Mesmo assim eu fazia, só que chegou uma parte que eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ficar muito mal, porque aquilo ali não estava mais me fazendo feliz. Eu não ficava mais numa empresa, porque quando eu ia pra ProRim, eu ia numa empresa. Eu tinha amigas aqui, era uma do Sim, ladinho tinha da uma outra, a gente convivência. conversava. Ali eu voltei a ficar numa sala, onde o meu marido ficava com o meu filho, porque eu trabalhava das 4 às 8 da noite. Então ele chegava do trabalho, eu ficava com meu filho, eu ia pro meu quarto, fechava a porta e ali eu ficava ligação, e é ligando pro Brasil todo, né? Então você lida com diversas pessoas. Então eu sofri muita coisa ali, sabe? Eu vi muita coisa que me machucou. E chegou uma hora que eu falei assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sim, era hora de mudar, de um novo salto, Mia. Eu não aguento mais. E eu falei pro meu marido, e eu e meu marido, a gente é totalmente diferente. Vocês já perceberam com certeza que eu sou agitada, eu sou acelerada. Não, falante, comunicativa, legal. E eu sou muito sonhadora. Então, eu sempre cresci sabendo que vai dar certo. Não que as coisas são super fáceis, mas na minha cabeça eu conseguia chegar onde eu queria. E o meu marido ele já foi criado mais do ficar no que é confortável, não ficar ali ganhando aquele saláriozinho mínimo normal. Sim, perfis complementares, assim, um mais equilibrado, outro mais Isso. sonhador, arrojado. Exato. Então ele ficou assim: não. Ele no cantinho dele não sai, fica aí, tá bom, ó, tu tá ganhando dinheirinho, tá complementando com o que eu tenho aqui também, né? Fica assim que tá ótimo, tu tá ganhando dinheiro. E eu já tava ganhando dinheirinho como influenciadora na época da pandemia. Porque daí as empresas começaram a querer mandar os produtos em casa, né, pra divulgar. Então, mandava comida, onde cresceu muito o delivery. Verdade. Então, elas mandavam, aí eu cobrava ali um valorzinho pra fazer a divulgação, era R$50 que eu cobrava no início. E super feliz, ia lá, ganhava R$50. Então, às vezes, no mês eu tava tirando R$300, mas era a mais do que o meu salário. Então, na visão dele era, opa, tu tá tirando teu salário, tu tá tirando mais de influenciadora, fica assim que tá bom. Eu falava, não, Rodrigo, não dá, pra mim não dá. Meu sonho é maior. Eu chorava toda vez que eu ia entrar em ligação, eu chorava, porque aquilo não me fazia bem. E aí, na minha cabeça, sempre veio a minha mãe, que era pra mim trabalhar com algo que me fazia bem. Não pelo dinheiro, mas pelo que me fazia bem. Pela realização, Isso. pela felicidade. Então, eu falava assim, nossa, não vale a minha paz isso aqui. Eu falei assim, gosto muito, já foi. Acho que tudo é ciclo, já foi o ciclo que era pra ser, já aconteceu como era pra acontecer. Mas agora deu. A minha parte já aqui na ProRim já deu, sabe? E aí eu comecei a me empolgar muito com a internet e as meninas começaram a ver que os meus rendimentos caíram, né? Então, minhas metas eu já não conseguia bater mais, as coisas, né? Foram mudando ali. Sim. Então, elas me chamaram pra uma conversa, e nessa conversa eu abri o jogo. Eu falei, gente, é isso que tá acontecendo. Elas foram maravilhosas comigo, super entenderam, me apoiaram. Falaram, Mia,
eu acredito muito no teu potencial. Tenho certeza, eu falo mesmo, vai mesmo. A Vai, segue. importância de uma liderança inspiradora Nossa, e a gente fica na com tua medo, carreira, porque, Mia. poxa, é uma pessoa que tá responsável pelo setor. Ela automaticamente quer que eu fique ali, né? Que eu melhore, que eu bata a meta. Mas não, ela soube ser muito humana naquele momento comigo. E ela me deu um empurrão, assim, sabe? Que eu precisava. E eu falei, então tá, então eu me demito. E pedi a conta. E aí pedi a conta. Corajosa. Muito. E aí eu voei. Aí eu voei, comecei a explorar, eu fiz uma promessa pro meu marido. Eu falei assim, olha, em 6 meses eu vou estar tirando o dobro do que eu tiro hoje na ProRim. E em 3 meses eu tava tirando o dobro que eu tirava na ProRim. Nossa, que conquista, Bia, que bacana. Foi bem. Eu amo trabalhar com metas, como eu falei. Então eu sempre coloquei Sim. isso. Eu, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, quanto que eu quero? O que eu quero, não só financeiro, de tudo na minha vida. O que eu quero pessoal, o que eu quero da minha família, o que eu quero de viagem, com Deus, tudo. Acho que a importância de você verbalizar, de você tangibilizar os sonhos e realmente tentar criar, seguir esse processo, seguir esse caminho. Porque daí realmente é isso, né? Se a gente não tem um objetivo, né? Eu cheguei ou não cheguei, enfim, né? Às vezes, o tanto faz porque você não tem esse objetivo desenhado, você não tá mentalizando isso, você não tá caminhando para isso. E eu super Exato. concordo contigo, né? Independente de ser na vida pessoal, seja na tua empresa, né? Seja com qualquer objetivo que você trace, né? É o compromisso, é a nossa responsabilidade com a gente mesmo, quanto isso é importante. Isso, e não dá pra gente querer viver, deixar a vida me levar, como muitas pessoas dizem, né? Ah, eu vou deixar a vida me levar. Só que se você deixa muito a vida te levar, nem sempre ela vai levar pra onde é pra você estar. Então, eu acredito que a gente tem que ter, sim, metas, objetivos, vontade, desejos e sonhos, pra que a gente consiga viver a nossa vida tentando correr atrás disso. E claro, né, como sendo eu cristã, eu sempre vou falar pra colocar Deus em primeiro lugar, que é Ele que sabe o nosso futuro, não é a gente. Então, É verdade. quem sabe onde nós estaremos daqui 5, 10, 20 anos é Ele, não a gente. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Verdade. Não dá pra deixar cair do céu. Verdade, a gente deve rezar, deve Com entregar na mão dele, certeza. né? O grande mentor, né? Enfim, mas a nossa parte, né? Cabe a Com certeza. nós. Temos 2 mãos, temos 2 pés, temos saúde, vamos correr atrás. Levanta e vai, Né? levanta e vai. Exatamente. Então, ali só deu essa parte dessa transição, foi realmente isso. Eu abri mão, comecei a me dedicar como influenciadora, aí eu comecei a ficar com meu filho o dia todo em casa. Quando eu precisava de ajuda pra fazer alguma gravação, eu pedia pra minha sogra ficar com meu filho, e eu ia fazer gravação, e nossa, aquilo ali, gente, né, eu sempre fez muito feliz, até hoje. É algo que, sabe, me movia. E aí eu fui fazendo e as coisas foram tomando uma proporção muito grande, até o dia que eu bati 10 mil, que é um marco muito importante na vida da influenciadora, né? Então eu bati os 10 mil seguidores. Os 10 mil seguidores é o Meu primeiro Deus. marco. Chorei muito, meu Deus, me acabei, porque aquilo parecia, ao mesmo tempo que eu sabia que ia alcançar, parecia muito distante. E aí eu consegui bater, eu falei, nossa, e foi por conta de mudança de nicho. Porque em todos os trabalhos tem essa questão do nicho, do segmento, né? E o influenciadora não é diferente. Então, influenciadora, a gente precisa ter um nicho quando a gente quer trabalhar com a internet. Sobre o que você vai falar. Igual podcast, a gente precisa entender Verdade. sobre o que tu vai falar, Sim. né? Pra ter um sentido. Então, eu na época eu falava sobre maternidade. Só que chegou uma hora que já não tava mais fazendo sentido pra mim falar de maternidade. Não é algo que eu tinha muita vontade de ensinar. Eu falava, tá, o que eu vou ensinar sobre maternidade? Eu sou mãe de primeira viagem. Eu me via assim, né? Falei assim, não vejo fazendo conteúdo de maternidade. Não tava indo, não tava fluindo mais. E aí foi ali na época também, pouco depois da pandemia, de ter pedido a conta, que eu resolvi seguir um conselho de uma amiga. A amiga falou pra mim assim, Mia, por que você não ensina as pessoas como perder a vergonha pra gravar? Porque eu vejo que tu é muito, muito fácil Eu acho que essa foi uma ótima ideia, Mia. Tenho certeza que sim. Esse vídeo tá lá até hoje, no IGTV, porque na época era IGTV, não era nem Reels, né? Hoje em dia é o Reels, mas na época era IGTV. E aí eu gravei o primeiro. Não vou te dizer que o primeiro deu certo, porque eu gravei em vídeo mais longo, então as pessoas não têm aquela paciência, né, no Instagram pra assistir na época. E aí, eu acabei achando, será que vou continuar? Será que não vou? Até que eu tentei o Reels, que na época tinha acabado de lançar. Nossa, o meu vídeo em 48 horas, ele bateu 78 mil visualizações. E eu bati 10 mil seguidores. Uau. Né? Então, o primeiro salto. Foi o primeiro. Aí eu falei, caraca, não acredito nisso. Eu falei, meu Deus. E o meu marido me ligando, tu comprou seguidor? Eu falei assim, não, eu não comprei, eu juro. Eu falei assim, eu juro que eu não comprei. Eu sou totalmente sério. responsável por isso. Aí eu comecei a mostrar, eu falei, meu Deus, olha aqui quanta gente entrando. Eu falei, meu Deus do céu, gente. E aí tu consegue ver lá pelas estatísticas que era por causa daquele Reels ali. E eu falei, pronto, é isso que eu preciso fazer. Eu vou pegar esse vídeo e vou reaplicar. E aí eu comecei a reaplicar o que deu certo. Então eu vi que deu certo aquilo ali.
eu falei, vou continuar fazendo o que tá dando certo. Aí eu fui só mudando algumas coisas e sempre trazendo o mesmo nicho, que era sobre dicas do Instagram. Então eu comecei a entrar para esse mundo, ensinar as pessoas como trabalhar e crescer no Instagram. Ser uma especialista, ser uma referência. Exato, mas aí eu tive uma grande responsabilidade, porque aos olhos de muitos, né, as pessoas pensam assim, como que uma menina que acabou de bater 10 mil seguidores, ela quer ensinar sobre como crescer no Instagram? Ela acabou de bater 10 mil, como que ela acha que ela tem, né, Autoridade, estudo, enfim. pra isso? E aí eu falei, não importa o que os outros pensam, eu vou fazer o meu e tá tudo certo. Eu vou não tô ensinando como bombar na internet, eu tô ensinando como fazer dar certo, como iniciar o processo, o que deu certo pra mim. Então eu sempre bati na Compartilhando a tecla. tua experiência, a tua verdade, Isso, Mia. então eu fiz nenhum curso, só falei assim, ó, eu vou falar sobre o que deu certo pra mim, ponto. E aí foi onde eu peguei e comecei a fazer os vídeos sobre isso. 3 dicas do que você colocar na sua biografia, 3 dicas do que você postar no Reels se você é vendedora de roupa. Eu dava essas ideias, e aí as pessoas foram amando isso, e as coisas foram tomando proporção. Quando eu vi 20 mil, 30 mil, 40 mil, veio 50 mil, aí no 60 mil eu estagnei, dei uma estagnada. Aí quando eu dei essa estagnada, eu fiz um desafio comigo de ficar 30 dias postando todos os dias em Reels. E aí eu fui de 60 mil pra 100 mil. 40 mil seguidores em um mês. Uau, Mia. Só com a estratégia de postar todos os dias. A recorrência, acho que é fato, né? A questão da. Dois pontos bem importantes que você trouxe, né? A questão de ser verdadeiro, né? A autenticidade e de você realmente se preocupar com o que você está transmitindo. Então, mais do que gravar, o que gravar, para quem gravar, né? Procurar realmente transmitir isso e compartilhar. É como você disse, né? Compartilhar a tua verdade. É o que deu certo para você. Eu acho que nada mais empático do que isso, né? E um outro ponto é a questão da recorrência. Então, se você se fazer presente, as pessoas te verem, entenderem que aquilo faz parte da tua vida. Então, acho que são 2 pontos bem determinantes para quem está construindo essa trajetória. Exatamente. E saber também não se comparar. Eu sei que é muito difícil, porque a comparação ela vem automaticamente, porque tu começa a ver o amiguinho que tá dando mais certo, o amiguinho que tá fazendo isso, mas tu tem que focar no teu. Eu acredito que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, assim como naquela época tinha meninas que já estavam anos tentando assuntos parecidos com esse de dicas e não tinham viralizado. E eu lá, num primeiro vídeo que eu fiz de Reels, eu viralizei. Então, tem tempo para todo mundo, sabe? Cada um tem o seu tempo. Então, é sobre fazer do seu jeito, não querer copiar, sabe? Então, eu sempre tentava trazer do meu estilo de vídeo. E ao mesmo tempo tem as pessoas que gostam, tem as pessoas que não gostam, mas eu tentava focar no que gostam. Então, no positivo, porque a gente... Vamos e viemos. Ser humano é assim, a gente recebe 10 mensagens, 9 são positivas, uma é negativa, a gente foca o que na negativa. É verdade. Não é verdade? Qual que é a verdade? É verdade. E a gente se preocupa e dói, aquilo mexe com a nossa energia, aquilo mexe com o nosso propósito, enfim. São 9 pessoas elogiando seu trabalho. Uma que falou negativa, você vai lá e desmorona por causa de uma, sendo que você poderia focar nas 9 que falaram positivas, coisas positivas pra você. Difícil Então, lidar com os haters, né? É difícil. E eu passei desde o começo, desde os 2 mil seguidores, eu tive comentários maldosos, assim, pra tentar me desestruturar, sabe? Tanto que, um ponto bem importante que eu quero falar aqui é de um vídeo que eu postei quando eu saí da ProRim. Eu sempre trabalhei muito com expor para as pessoas os meus sonhos. E eu acho que isso, para quem é empreendedor, é muito importante também. Porque às vezes a gente pensa assim, eu postei uma conquista lá, ninguém comemorou comigo. Só que as pessoas que acompanham você sabem que aquilo era teu sonho, já sabiam que aquilo era teu sonho, ou é algo aleatório que tu tá jogando ali e ninguém sabia que também era teu sonho aquilo ali, pra comemorar junto com você. Por que eu digo isso? São 2 pesos muito diferentes. Por exemplo, eu chegar lá no meu Instagram e falar pro pessoal, gente, eu tenho muito sonho de ter um Jeep, que é algo que aconteceu comigo. Eu tenho muito sonho de ter um Jeep, minha meta é ter um Jeep vermelho, eu tô aqui com a minha Export, já tá caindo aos pedaços, mas eu quero um Jeep. E todo dia bater na tecla, eu quero um Jeep, um dia eu vou ter. E eu lembro que eu passei por isso, batia foto do Jeep, saía batendo foto, tudo quanto é Jeep que eu via, e falava assim, um dia eu vou ter. E aquele pensamento quanto mais você puxando. pensa nisso, mais você vê o Jeep. Isso, e você, exato. Acredito demais nisso. Exato, Assim. É muito. só fazer o exercício. E aí, ok, comecei a falar isso e eu postava no Instagram. Quando eu postei que eu consegui esse Jeep, tinha menina chorando junto comigo. Tá? Então, assim, isso não é sobre... De conexão. Isso não é só sobre mim, é sobre qualquer pessoa. Para que as pessoas comemorem as suas conquistas junto com você, você precisa falar
quais são suas metas, quais são seus sonhos. Então, por exemplo, empreendedora. Gente, minha meta aqui é bater 10 mil seguidores na minha loja aqui no Instagram. Eu tenho a minha loja aqui e meu sonho muito no dia que eu vou conseguir ter 10 mil seguidores aqui, ou que eu vou conseguir ter 100 vendas aqui no mês, ou que eu vou conseguir bater tal meta, sabe? Falar isso. E aí, quando você contar que você conseguiu, tu pode ter certeza que as pessoas, elas se comovem junto. As pessoas gostam. Celebram, se Gostam conectam. disso. Dessa historinha, sabe? De estar envolvida junto. Então, sempre foi isso muito que eu fiz. E aí, na época, eu postei esse vídeo saindo do CLT e indo ser influenciadora. Eu fiz todo um vídeo pra contar essa novidade. Fiz suspense, que eu sou dessa. Sempre fiz suspense de tudo Gosta na de minha vida. enfim, Gosto, gerar amo. expectativa. Então, tudo, fiz isso. E aí, quando eu saí da CLT, eu fiz esse vídeo. E ele começou a viralizar. E no pleno Dia da Mulher, eu recebi um comentário bem maldoso de uma menina falando assim, isso, larga o trabalho e coloca no currículo que é blogueirinha, tirando sarro, kkkk. E eu falei assim, respondi ela bem tranquila, falei, olha, se Deus quiser abençoar, um dia eu vou estar contratando pra minha empresa, né? Não, contratando pra minha empresa. Daí ela falou, nossa, tá maluca. Tu é doido. E começou a me xingar desnecessariamente, falando que eu era maluca por pensar assim, que até parece que eu ia estar contratando pra minha empresa, até parece que eu ia dar em alguma coisa sendo influenciadora, que ela falava blogueirinha ainda, no diminutivo pra me diminuir, né? Sim. E começou a tirar sarro de mim. E aí isso gerou até uma ameaça. Ela que ameaçou de ir na minha casa, com meus Situações filhos. difíceis que... Isso, que a internet traz, sabe? Verdade. Então, eu Acho fiz... que quando a gente, na verdade, a gente se propõe a fazer algo novo, quando a gente se propõe a viver o nosso sonho, a gente acaba Sempre vai ter estando alguém suscetível. que vai tentar. E tu não pode desistir na primeira. Isso tem que servir de impulso. E foi o que aconteceu. Servir de impulso, que eu falei, não, eu vou ir contra isso que ela tá falando. Se ela tá falando que eu não vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou, como diz, né? Eu vou fechar a boca dela com isso que ela tá falando. E aí as coisas deram, né, muito certo. Hoje na empresa a gente tem aí, não só eu que trabalho, realmente contrato pra empresa. Então a gente tem a Amanda, tem o Marcos que trabalha junto comigo. Já tem um time, Já tem a tua um equipe, time, Mia. graças a Deus, meu marido, eu consegui tirar ele do CLT, que foi muito difícil, porque ele é muito resistente, mas eu consegui Sim. fazer ele sonhar junto comigo e vir pra empresa. Então foi todo esse processo. Depois, quando eu bati 100 mil, as coisas foram fluindo, né? E as parcerias acontecendo, As parcerias. eu vejo que você tem muitas parcerias. Tem bastante. Já teve época que eu tava com mais ou menos 45 contratos ativos. Nossa, então a vida de influenciador não é fácil, é simples, tem seus desafios também, Mia, né? E agora eu vejo que você tá num outro momento também, né? Sim. Me conta como é que tem sido essa fase de empreendedora pra você. Bom, como lembra que eu comentei, eu sempre quis ter o meu negócio. Influenciadora, sempre, automaticamente, ele é o meu negócio, ele é a minha empresa, né? Empresa Mia Lookman, é meu nome que leva à frente. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso pra pensar assim, e daqui, sabe aquela famosa frase? Onde você se vê daqui a 30 anos, a 40 anos? E eu falava, poxa, será que eu me vejo como influenciadora daqui tanto tempo, ir lá numa empresa fazendo a divulgação? Será que eu não me via, sabe? Eu me via talvez sendo influenciadora, mas não levando essa rotina que eu levo hoje. Então eu falei, poxa, eu preciso ter uma segunda renda, uma segunda coisa, sabe? E eu sempre tive vontade de abrir algo, abrir um negócio, só que eu não sabia o quê. Então eu ficava naquela ali. Vamos deixar fluir. Quando eu engravidei do meu segundo filho, e é muito lindo porque os dois meus filhos tiveram muito propósitos em tudo na minha vida, então o primeiro foi pra começar na internet como influenciadora e o segundo veio pra mudar minha carreira, né? Não mudar, mas essa extensão do influenciadora pro empreendedora. Então, o Otto, quando ele veio na minha vida, eu vi a necessidade de não ser só mais influenciadora, mas ter algo que eu pudesse não depender somente de mim. Porque influenciadora hoje, basicamente, eu não tô bem, eu preciso aparecer. Eu tô bem, eu preciso aparecer de qualquer jeito. E você tá lidando... O nível de envolvimento é gigante. É gigante. Imagina, às vezes tem dias que eu só quero chorar e eu só quero ficar no meu quarto quietinha, sem falar com ninguém. Só que naquele dia eu tenho um monte de gravações e eu preciso botar um sorriso no rosto, fingir que tudo tá bem. E às vezes eu até falo pra elas que eu sou muito transparente com o meu público. Falo, gente, eu não tô num dia muito legal, mas eu preciso entregar o melhor pro meu cliente. Ele não tá nem... Não é que ele tá nem aí, né? Mas ele tá pagando pra mim tá ali, então eu preciso honrar com super alto. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu queria algo que eu não ficasse me pesando, que eu tinha acabado de ganhar meu filho e eu tava em casa, sei lá, em uma semana de vida, pensando nos meus parceiros. Tipo assim, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Porque eu preciso aparecer no Instagram, senão as minhas seguidoras vão perder conexão comigo. Porque senão isso é essa preocupação.
sabe? Não Meu Deus, como que conseguia eu vou fazer? desligar e viver Não, o teu momento. não conseguia viver a maternidade. E automaticamente eu preocupada porque se eu não trabalho, eu não recebo. O meu salário vem diretamente do influenciadora. Pra mim, ter trabalho como influenciadora, eu preciso aparecer. E eu não queria aparecer porque eu não tava me sentindo bem. Eu pós-parto, que é difícil demais. Então veio tudo isso. E aí veio o processo do meu filho na UTI, né? Ele ficou 10 dias entubado. Então, ali também pegou Uma bastante. montanha-russa de emoções. Muito difícil. E aí foi ali que eu olhei pro meu marido e falei, cara, a gente vai abrir uma loja de roupa infantil. E assim, uma Aham. loja de roupa Sim. infantil, assim, tava muito certo Sim. pra ti, que era aquilo que você queria. Porque daí eu falei assim, gente, nós temos 2 filhos, 2 crianças. Faz todo sentido. Tipo assim, abrir uma Ótimo. loja infantil. Ótimo. Eles vão ser os próprios modelos da loja, entendeu? A gente gosta de vestir eles todos bonitinho. Eu falei assim, faz muito sentido. Já cria um ecossistema, enfim, você já divulga. A estratégia, o enfim, as crianças marketing, ele estão já tá aqui. feito. E eu falei, não, nós vamos abrir. Ele falou, não, Mia, não sei. E como eu falei, muito cauteloso. Então, se a gente demorou 2 anos pra abrir, não vou falar que a culpa foi dele, tá, amor? Porque não foi. Porque ele também, ao mesmo tempo que ele tem medo, ele confia em mim e ele sabe do nosso potencial, sabe? Mas eu fiquei segurando um pouquinho mais, assim, porque a gente ficava com esse, e se não der? E se isso? E muitas e se vezes a gente aquilo? precisa tirar o EC da frente pra acreditar naquele acreditar. sonho e entender que ele é o melhor pra você pra aquele momento. Exato, a gente não pode ter medo de mudar. A gente tem que ser ousado, sabe? Então, é o que eu tava até conversando com meu marido hoje no carro. Eu falei, qual é a graça de tu passar a vida toda vivendo a mesmice de sempre, pensando no e se? Nossa, e se eu fizesse isso? E se eu abrisse isso? Isso? Aí tu vai dessa vida, né? Falece, enfim, não tá mais aqui. E tu morre com essa questão de nunca ter botado em prática o e se. Sendo que você poderia ter vivido, tentado, e se não deu, volta pra rota de novo E é e segue. possível. Mas pelo menos você viveu tentando, Isso sabe? é melhor, né? A gente tem essa capacidade de se reinventar. Eu falo isso com muita frequência aqui, de se reinventar, de se reconhecer, de entender o que é importante. Então, não tá escrito numa pedra, né? Exato. Então, é muito mais da nosso olhar, né? Da nossa iniciativa, da nossa coragem de escolher novos caminhos. Se essa for a vontade, Exato. então tá As tudo pessoas bem. que hoje estão, né, lá em cima, no topo, elas em algum momento da vida delas, elas tiveram que tomar uma decisão, deixar o medo pra trás e dar um passo de fé. Em algum momento elas tiveram que ter isso. Então você tem que entender que você também vai ter que dar esse passo. Não vai cair do céu alguma coisa escrito, é pra você abrir tal coisa. Não, as coisas não são assim. Então vai Nem chegar um sempre vai momento. estar explícito. Você vai chegar um momento que você vai ter que Legal. seguir teu coração e pensar assim, não, é algo que eu só peço, eu sempre falo para as pessoas que me pedem conselho. Analisa a situação, né? Também não vai dar uma de doida, eu tô cheia de dívida, cheia de coisa nada, vou abrir um negócio. Não. É o Calma, equilíbrio. respira, né? O que dá hoje, dentro do que você tem hoje, você consegue tirar um pouco disso pra investir, pra abrir algo que você sonha? Ah, não, é possível, eu consigo. Pouco, mas eu consigo. Então começa como você pode, com esse pouco. Ah, não, hoje se eu tirar vai faltar. Então não começa. Então calma, espera, dá uma segurada. Não adianta criar no desespero também. Porque daí você vai fazer toda hora pelo desespero e às vezes tem que entender que as coisas não são também de uma hora para outra. Empreender, às vezes, leva tempo. Não é no primeiro mês que vai ser sucesso, não é às vezes no segundo, às vezes é no 1 ano, 2 anos. É a persistência, né? Tem que acreditar na maturidade do negócio, né? Acreditar no teu produto, acreditar no teu serviço, se Isso. preparar para isso. E a gente falava um pouquinho antes, né, Mia, sobre os desafios de ser um empreendedor. Porque às vezes você vai sair de um nicho em que você tem um conhecimento ali, uma habilidade específica, e você vai precisar entender de finanças, de marketing, de comercial, né? Conversar entra contador, entra gestão de equipe. Então, ou seja, o empreender, ele vai exigir que você tenha uma série de habilidades que são complementares. E que você vai precisar, né? Muitas vezes, se você não tem uma etapa de preparação antes, você vai descobrir no dia a dia. Exato, eu digo que quem empreende faz tudo, gente, nessa vida. Porque empreender tu aprende tudo ao mesmo tempo. É muito desafiador, sim. Eu acredito que o que eu vivi facilitou pra mim, porque hoje eu não vou mentir, eu abrindo a loja, né, que eu abri uma loja infantil faz 2 semanas que eu abri agora, estando aqui gravando, faz Nossa, 2 super semanas, recente. muito recente. E era pra mim ter aberto, na verdade, não vou falar que era pra ter aberto antes, porque era nesse tempo, era pra acontecer agora. Acreditar que era pra ser agora. Era pra ser agora, mas foram 2 anos sonhando e desejando. 2 anos sonhando e desejando. Mas eu tive muito o medo ali da questão de, né, por mais não acreditar às vezes no nosso potencial. A gente tem essa mania de não acreditar no nosso potencial, duvidar da gente. Às vezes a gente acredita no amiguinho que tá do lado. Não, mas vai lá, tu consegue. Mas falta a gente ter essa força, essa garra também dentro de nós. Então, a partir do momento que realmente eu decidi, eu falei, não, agora vai. Fui, postei. E se tu perguntar, Mia, tu começou
sabendo muito, tu começou já tendo um estudo ali sobre o que tu ia fazer, como que ia funcionar. Não, eu fui na cara e na coragem. Eu sabia que eu queria vender roupa infantil, eu sabia que eu tinha alguns fornecedores que talvez dariam certo, então eu fui pegando para testar um pouco. Eu não tinha muito valor para investir, eu investi o que eu pude de início, tá? E na verdade, eu até falo aqui bem em números, eu tinha R$ 2.000 para investir. Eu comecei a minha empresa com R$ 2.000. R$ 2.000, eu fui lá, eu comprei em mercadoria. E eu postei, e eu vendi aquele R$ 2.000, então eu transformei em 4.000, exemplo. Eu peguei os 4.000 e eu investi tudo de novo, e peguei mais mercadoria, e assim a gente vem fazendo. Então, eu sei que hoje a minha loja não é a minha principal renda, né? Não é minha renda, é o investimento que eu tô fazendo ali. O primeiro ano, como todo mundo diz, da loja, da empresa, é assim, né? Sim, A de gente você investe. experimentar, entender o que dá certo, se Isso, familiarizar, né, com esses desafios e com todo esse modelo de gestão que é necessário. Mas o exatamente. ponto que você traz é muito importante, porque é possível ver o processo dentro das tuas escolhas, né? Então, ou seja, desde lá, quando você se preparou, né, saiu da área comercial, até a questão de ser influenciadora, você teve esse meio de caminho lá, vivendo a realidade do seu CLT, vivendo o processo complementar de já criar conteúdo, e agora em 2 anos pensando na loja. Então, como é importante, né, para quem está assistindo a gente, entender que existe um processo e que Uhum, você pode ser feliz no processo, exato. né? É desde que você entenda que este passo é importante porque você vai viver lá na frente. Tudo é experiência, tudo. Se eu não tivesse passado pelo CLT, pelo vendedora, hoje talvez eu não seria uma boa vendedora da minha própria loja. E eu não teria sido influenciadora, porque o influenciar também se trata de vender. Eu vou divulgar uma empresa, eu também tô vendendo um produto, né? Eu tô explicando pro pessoal o ponto positivo daquele produto, por que que ela tem que adquirir aquele produto. Então, tudo é experiência, é a gente realmente entender o processo, é a gente não se atrapalhar, não acelerar, porque não estamos numa corrida contra o tempo. A gente tem tempo, é só fazer boas escolhas, não agir só pelo que às vezes as pessoas ao nosso redor querem. Graças a Deus eu tive uma estrutura muito boa da minha mãe, que nunca veio pra mim e falou assim: não, tu tem que ser tal coisa, tu tem que fazer uma faculdade. Porque tem gente que às vezes é assim: não, tu tem que fazer uma faculdade. E às vezes, no mundo que a gente vive hoje, principalmente, nem tudo pra dar super certo, às vezes precisa de uma faculdade, às vezes é um curso que tu precisa fazer, às vezes é um conhecimento X que tu precisa ter. Você está aberto para se desenvolver. Exato. Então, as pessoas que dão certo na vida não são só as que fazem faculdade. Claro que faculdade é extremamente importante, não tô falando que não é. Mas Mas o que eu quero dizer é que eu não fiz nenhuma faculdade para ser influenciadora, eu não fiz nenhuma faculdade, curso para ser agora empreendedora. Não, eu agi pela minha essência, né, que eu já tinha isso dentro de mim, porque eu puxei do meu pai por ser empreendedor também. Isso ajudou, claro. A minha força de vontade e saber que eu tinha um objetivo e que eu ia seguindo o caminho conforme eu conseguia. Porque se fosse lá atrás e eu fosse para começar com a loja, eu não iria conseguir. Por exemplo, na época da Prorinha ali que eu larguei, vou começar com uma loja. Eu não ia conseguir naquela época ainda. Não ia dar certo. Talvez eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então, tudo foi processo. Eu passei pela sobre ser influenciadora. responsável. Hoje eu sou influenciadora do meu próprio negócio. Então, além de fazer para as empresas, eu foco no meu também. Então, eu consigo influenciar o meu público a comprar na minha loja. Então, é um ciclo que deu muito certo, sabe? Graças a Que Deus. ótimo. Passando a tua verdade, Mia, muito responsável com as tuas escolhas, super jovem, né? E a gente falando da maternidade, que isso também traz, né, para um contexto familiar, e você falando da tua família também, o quanto é importante essa base, né? Porque é essa base que sustenta para que a gente possa buscar os nossos sonhos, para que a gente possa realmente dar os próximos passos. Você vê dessa forma também? Com certeza. Eu acho que hoje o meu maior impulso é dar para os meus filhos o que eu não conseguir ter. Eu acredito que muitas mães sonham desse jeito também. Aquilo que faltou de repente, que, né, como eu falei, eu vim de uma família muito simples e hoje eu quero dar pro meu filho, eu quero poder, né, comprar algo que ele queira, uma coisa que ele tem vontade, um bom estudo. Eu quero fazer coisas diferentes, passear mais, sabe? Então, tudo isso hoje eu consigo graças ao meu trabalho. Se eu continuasse sempre naquilo que eu estava antes, que foi bom, eu nunca vou falar assim que trabalhar de CLT não foi bom. Foi muito importante, foi o início da minha vida. Foi o que, né, me tornou o que eu sou hoje. Foi tudo uma escadinha Verdade. ali. Mas se eu ficasse sempre naquilo lá, talvez eu não conseguiria dar proporção. Talvez não, eu não conseguiria proporcionar o que eu proporciono hoje para minha família, para os meus filhos. E hoje é a minha fortaleza, assim. Eu olho para eles e eu falo, cara, isso aqui eu tô construindo para mim aproveitar, mas para ficar para vocês também, Ah, né? Então muito bom, né? Os filhos inspiram, né? inspiram. Eles Eu inspiram. falo que nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, nasce algo diferente. É Todo transformador. nascimento de filho parece que traz algo diferente para a mulher. É verdade. Mia, e assim, dentro da tua realidade, dentro do que você está vivendo hoje, o que tem sido mais desafiador no papel de empreendedora?
dar conta de tudo, com certeza. Equilibrar todos os pratos. Exato, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em delegar funções. Então, eu tenho muito medo de delegar funções, porque hoje a gente sabe, quando eu tô ali à frente atendendo, eu sei que eu tô dando o meu melhor. E não que outras pessoas não vão dar o seu melhor, mas eu penso, será que as outras pessoas vão abraçar esse sonho, que é o meu sonho? Será que elas vão abraçar junto comigo? Eu tenho muito esse medo. Então, às vezes eu acabo negando ajuda, querendo fazer tudo sozinha e não dando conta, obviamente. A gente se sobrecarrega. Muito. Então, assim, hoje eu tenho uma influenciadora, eu tenho que responder as pessoas, tenho os comentários, ideias de vídeo, tem a casa, tem os filhos, tem a loja, comprar mercadoria. E chega a mercadoria, postar as mercadorias. Administrar as finanças, Isso contabilidade. mesmo, financeiro, conta e metas. Eu gosto muito de me reinventar, eu não gosto de fazer o que todo mundo faz, então eu sempre gosto de pensar fora da caixa. Então, assim, é difícil. Hoje, pra ter noção, assim, faz um mês que eu criei coragem de contratar alguém pra limpar minha casa. Porque até então eu queria achar que eu dava conta também disso. Conta. E eu via que eu não tava dando conta. Eu falei, não, Mia, por favor, isso vai me ajudar. E aí eu botei na cabeça que aquilo ali ia fazer bem pra mim. Ter a casa organizada traz mais paz mental também. É necessário. Então, acho que todas as mulheres vão concordar conosco sim. que é super necessário. É muito. A nossa voz parece que pensa Sim. até melhor. Então, eu acho que hoje, pra mim, o mais difícil não é... digo assim, a insegurança ali de quanto que vai, porque tem isso também, né? O empreender é saber que nem todos os dias é o mesmo faturamento. Então, todos os dias muda. Um dia você vende muito, outro dia você não vende. Eu acho que isso ainda, eu tô tranquila, porque, como eu falei, não é a minha principal renda. Então, hoje o meu trabalho oficial é uma influenciadora. A loja tá vindo com um complemento e eu penso, sim, em focar muito na loja, mais do que influenciadora. A transição que eu quero fazer ainda, que eu ainda não fiz 100%... Eu ia te perguntar do próximo salto. É isso. As minhas próximas metas é ficar com poucos parceiros, né, uns 5, porque eu já tenho 25 fixo, ficar com uns 5 parceiros e aí fazer essa troca para mim poder focar só na loja. Não que eu não vou colocar outra pessoa para trabalhar lá, colocaria outra pessoa junto, mas que eu possa estar ali pensando em estratégia, em o que eu posso fazer diferente. A loja o tempo todo, enfim, colocando toda a tua energia, direcionando. Porque assim, vou falar bem pra vocês, a realidade pra vocês, hoje é loucura. É loucura. Eu acordo de manhã, a gente leva as crianças pra creche. Aí eu já vou fazer uma gravação. Nisso eu já tô o quê? No carro respondendo o cliente da loja. No meio do carro, indo pra uma gravação. Gravo a gravação, já corro pra casa, a gente já tem que embalar pedido, já tem que mandar pro motoboy, manda pro motoboy. Daqui a pouco já sai pra outra gravação, às vezes não dá tempo de almoçar. Hoje eu fui almoçar, antes de vir pra aqui. Era 4 horas da tarde, eu tava almoçando. Então... assim, as pessoas não veem, né, esse por trás. E eu tenho um pouco de medo de trazer e pensar, nossa, mas por que abriu a loja então, se não era pra dar conta? Mas eu também penso que se eu esperasse acalmar minha vida de influenciadora pra abrir a loja, eu não ia abrir nunca. Às vezes esse esperar também não é o que vai trazer resultado. Não, a gente não tem que esperar o momento perfeito, sabe? E é importante que as pessoas saibam também que, sim, você vai correr, você vai ter que se dedicar, vai ter que ter aquela hora a mais, porque faz parte, né? Quando você tem um objetivo específico, tá tudo certo, faz parte. Certo. Entender que é processo. Hoje mesmo eu recebi um primeiro feedback negativo da minha loja, que foi, nossa, você demorou muito no atendimento, comprei em outro lugar. E tá tudo bem, eu demorei 1 hora pra responder ela, assim, né, o período. Foi um tempo grande, eu analisei a situação, será que eu vou surtar por causa disso? Não vou surtar, foi um tempo grande... Mais ou menos, porque tem locais que tu fica esperando mais tempo que isso no online. Tem que saber que o online, infelizmente, é por ordem, né? Então, faz parte. Mas eu pedi perdão e sei que eu tô tentando, que eu expliquei minha situação pra ela. Falei, olha, hoje eu tô tentando dar conta de 2 coisas. É um início, 2 semanas que eu tô de loja. Eu tô indo pra 3ª semana agora, sexta-feira. Então, é um processo. Eu acredito que eu vou chegar na meta de atender todos os clientes em 10 minutos. Mas, por enquanto, às vezes tem um ou outro que acaba demorando. E é entender, como eu falei, é muito processo. A minha frase que eu mais falo é entender o processo. Ficar tranquilo no processo, saber que é só um momento, isso não é pra vida toda, eu não vou ficar a vida toda demorando 1 hora pra responder um cliente. É uma situação que aconteceu e eu vou cuidar pra que não ocorra mais, mas isso não vai ficar acontecendo pra sempre. É o momento que eu tô vivendo. Como aprendizado. Exato. Então, eu não me apego, assim, né, nessas coisas. Recentemente também, tentaram me passar o golpe ali na minha loja. Primeira vez que acontece isso, isso eu acredito que também é um desafio pra mim, porque no influenciador eu não tenho muito isso, né, de passar golpe. Eu só faço o trabalho pra pessoa, depois que ela me paga e eu lido. Nunca tive esse até então, assim, que eu lembro de problemas assim, com empresas. Mas da loja, hoje em dia tem comprovante falso, hoje em dia tem link que a pessoa paga e, né?
E são coisas Então, que você no seu dia desafiador. a dia, né, pensando em entregar o teu melhor, você nem sempre se preocupa. Exato. Então, assim, me pegou bastante, sabe? Quando eu tive a primeira, assim, foi um choque, tipo, opa, nossa, Precisa olhar que pra isso também. e às vezes a gente, né, ainda mais quando é uma pessoa que você não imagina, então eu fico, meu Deus do céu. E a gente não pode deixar a peteca cair, porque quis vir. Quando aconteceu ali a situação, eu falei, nossa, eu já me desanimei, sabe? Então eu falei, opa, não dá pra desanimar, não. Vamos subir aqui, vamos continuar a venda, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Não dá pra deixar qualquer coisinha do nosso dia estragar Abalar. com tudo. A gente. É focar, é de novo, né, olhar pra você, para o teu sonho, para as tuas expectativas, pra quem tá em volta, que realmente são as tuas âncoras, são as pessoas que vão fazer diferença, e se apoiar nelas pra seguir. Isso. Eu tenho Né. um marido que, por mais que ele tenha os medos dele, né, que ele ficou 7 anos também trabalhando numa mesma empresa e era acostumado com o saláriozinho dele ali, ele é uma pessoa que ele nunca chegou pra mim e falou assim: "Não, não faz". Ele sempre falou: "Se tu acha que vai dar certo, vai". Entendeu? Então ele voa comigo, ele me impulsiona. Hoje ele é quem me inspira, quem acredita em mim, quem faz eu brilhar hoje. Ele sempre fala: "Ah, eu só tô aqui no bastidor, eu faço ela brilhar". Na verdade, eu só brilho por causa dele, porque é ele quem tá ali me Ai, uma apoiando. declaração de Ai, amor, amor. viu. Ele vai ver esse podcast Ah, depois. isso, ele vai Diz que eu nunca fiz uma declaração agora, viu? Viu? É importante reconhecer. Sim. Reconhecer e valorizar quem tá com a gente, que viveu essa trajetória, né, que sim, viveu os desafios e tá aí comemorando as alegrias contigo, Mia. É bem importante isso que você falou, de agradecer quem esteve com a gente no processo. E se tem uma coisa que eu sempre honrei muito, foi as pessoas que estão comigo, sabe? Desde lá do início, seguidoras, assim, amigas que me deram meu primeiro recebido, até hoje, eu faço questão de, nos meus eventos, eu coloco junto, eu levo no palco junto, porque hoje eu faço eventos também do Mia Cats, que é um evento para seguidoras, né? Então lá eu já fiz Mia Cat Boss, que é para empreendedoras, onde eu palestrei sobre Que Instagram. demais. Fiz bastante eventos, assim, eu faço questão de levar as pessoas que estavam comigo desde lá do começo pra honrar, sabe? Pra entregar, às vezes, uma cesta, alguma coisa. Porque é importante, eu acho que a gente só chega onde a gente quer chegar por pessoas. É verdade. A gente- Eu super concordo contigo, A gente super depende de concordo. pessoas pra chegar onde a gente quer. Então, nada mais justo do que a gente ser grato às pessoas que fizeram a gente chegar até lá. Ai, muito bom. E que mensagem você poderia deixar, né? Que insight você poderia contribuir para quem está ouvindo esse episódio? Que por vezes está lá olhando ouvindo a tua história e se identificando em, poxa, que faculdade que eu faço, né? Às vezes estou sendo influenciada pelo meio, né? Ou às vezes, enfim, não consegue se encontrar, não consegue nem se perceber às vezes, né? Ou daqui a pouco, pensa que, olha, a questão da realidade de influenciador, acho que vai ser super fácil, ou mesmo agora, não, vou empreender, os desafios, sim, saber que existe um processo, né? E o que você poderia trazer aí de contribuição? Olha, pra quem já é empreendedora, vou falar pra duas pessoas, né? Pra quem já é e pra quem sonha em ser. Pra quem já é empreendedora, eu falaria pra pensar um pouco fora da caixa, porque hoje as pessoas elas estão muito acostumadas a viver. 10 anos atrás eu sempre fiz isso e sempre deu certo pra mim e agora não tá mais dando certo. Pense fora da caixa, as coisas mudam, as tecnologias vêm, as coisas novas vêm, então abra um pouco a mente e pense em coisas novas, sabe? Saia do que tá tão assim engessado já. E para quem não é empreendedor e tem o sonho em ser, eu diria que o primeiro de tudo é você colocar num papel, pegar realmente papel e caneta e colocar ali, qual que é a tua meta? Eu quero o sonho, o que que arde o teu coração? Eu tenho o sonho, eu sempre gostei muito de sapato, de tênis, vou dar um exemplo, de tênis, sempre gostei muito de tênis e eu penso assim que eu quero uma loja de tênis. Ok, em quanto tempo você se vê realizando esse sonho? O quanto que você tem hoje para investir nisso? Eu não tenho nada. Então, o que que você pode fazer para conseguir ter o valor para investir? Então, estratégia, basicamente é isso. É ter estratégia, é colocar nas mãos de Deus em oração. Eu sempre vou falar isso, sempre vou levar isso à frente, porque nada dá certo se a gente não colocar nas mãos dele. E acreditar em você, não deixar o medo tomar conta. É aquilo que eu já conversei aqui. Mais vale você passar a vida tentando do que morrer e nunca ter tentado nada na tua vida e ter ficado a mesmice, vivendo sempre ali aquela rodinha do hamster, sabe? Que fica sempre girando, sempre vivendo a mesma coisa e não contemplando tudo que poderia estar acontecendo ao teu redor. Que É incrível, Mi, adorei. Eu tenho uma lembrança para te entregar, Que para linda. marcar esse seu momento aqui no Eu Sei Que Você Pode. Posso abrir E, aqui? por favor, por favor. Ai, que lindo! Vai lá pra minha coleção. Eu amo, gente, essas coisas. Sei que você pode. Sua história nos inspira. Ai. Ai, que linda, ó.
Inspira mesmo, Mia, viu? Você fala com brilho no olhar, assim, né? Brilho nos olhos. Eu acho que isso é super importante, porque quando a gente acredita, porque quando vem de dentro, eu acho que isso transborda, isso transparece, né? E tá transparecendo em você agora nesse momento de um novo passo da loja, né? Da mesma forma que foi no passado. Hoje realmente você tem mais de 100 pessoas conectadas contigo, que te ouvem, né? Que acreditam em você. Então, acho que a maior prova de que já deu certo, né? Tá aí, né? Então, o nosso desejo é que essa lembrança, né, realmente reforce o quanto você pode, porque eu tenho certeza que a tua história ela vai certamente servir para muitos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, tá? E para você então que esteve conosco até aqui, fica esse insight, né? Fica essa mensagem maravilhosa que a Mia trouxe, jovem, inspiradora, né? Uma menina de coragem e acho que sim, e muito mão na massa, né, Mia? Você me traz isso muito de executar, muito de fazer Isso, acontecer. não dá pra ficar só pensando muito, gente. É pensar, colocar em prática e vamos lá. Boa, isso você trouxe a pegada da estratégia, eu acho que Sim. tá tudo muito certo, né? Enfim, é a responsabilidade associada à vontade, associada à crença e realmente colocar o teu melhor em prática. Isso. É muito sobre isso. Então, eu fecho esse episódio, né? Só relembrando o quanto, né? Eu sei que pode, que você pode, que a gente pode. Excelente! Obrigada, gente! Maravilhosa!